Amém? Estenda a tua mão para cá. Senhor, nós te louvamos pela vida do Gilson, Pai. É um tempo de retorno. Aleluia. É um tempo de autoridade, de sabedoria. É um tempo de expansão, de crescimento e de maturidade sobre a vida do teu filho, Pai. E todo o potencial que o Senhor colocou no Gilson jamais será frustrado, mas desenvolvido. E eu declaro, Gilson, que você chegará diante do Senhor com os seus talentos multiplicados. Em nome de Jesus, seja revestido de autoridade, de força, de poder, de ousadia, de coragem, em nome de Jesus. Teus pés firmados na rocha, você cresce, floresce e frutifica. Que a palavra seja dada nesta noite com ousadia, autoridade do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa que eu faço esse. Qual que é? Esse aqui, ó. Hoje à noite, antes de ir embora, não vá para sua casa antes de passar lá embaixo na cantina e abençoar o ministério CCQB Kids. Amém? Cachorro quente com refri, R$12. Hoje é um desafio para você. Amém? Hoje está liberado. Amém, amém, igreja, aleluia. Antes de mais nada, eu quero louvar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor pela sua vida, pastora, pela vida da sua casa, da sua família e do meu pastor, amém? Que de uma maneira tão incrível, tem atendido e tem respondido a esse clamor da sabedoria, amém? Quantos têm sido abençoados por isso? Aleluia, amém? Grandes coisas o Senhor tem para fazer, e eu digo para você e profetizo e declaro que não será somente daqui para lá, amém? Algo lindo ela falou nessa noite. Quantos lugares nós vemos, quanta religião nós vemos que oprime, que enclasula, que encaixota as pessoas, né? E nós vemos neste lugar a liberdade do Senhor, do Espírito, para produzir o milagre na vida de cada um da igreja, amém? Então glórias a Deus, eu louvo ao Senhor pela a sua resposta, pela forma como qual você tem ouvido a voz do Senhor nesse tempo, amém? E com certeza, até o Espírito estava ministrando ao meu coração agora há pouco, que comprova a realidade. Até esses dias eu falava lá em casa, que o dia que nós precisarmos subir aqui em cima para ministrar algo ou para produzir algo na vida de alguém, pode acabar com tudo. Porque a nossa vida, ela precisa ser vivida, não somente neste lugar, amém? A vida de Cristo que eu porto, ela precisa viver comigo. Ela não pode simplesmente, tão somente ser manifestada quando nós nos reunimos neste lugar. Nós temos aprendido algo extraordinário, que é a porção de Cristo que cada um carrega. E nessa noite venha comprovar isso. A partir do momento que eu considero e que eu respeito e que eu observo que cada um dos meus irmãos possui uma porção de Cristo, eu passo a aprender com meu irmão. Sabe como resolvemos aquele problema que diz que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha, ela não é contra homem de carne ou sangue? Sabe quando nós vamos conseguir vencer isso? Quando nós entendemos que quem vive dentro do meu irmão é Cristo. Quem habita com meu irmão é o Espírito Santo. E que quando eu o oprimo, eu o agrido a porção de Cristo que habita dentro do meu irmão. Ei, isso resolve tudo. Quando eu entendo que há uma porção de Cristo, eu me submeto a ouvir e aprender com a vida do meu irmão. Quando eu
considero que os meus filhos portam a Cristo, eles passam a ser considerados e ouvidos. Eu falava na quarta-feira lá em casa, na célula, sabe com quem que eu mais tenho sido ministrado e aprendido nos últimos dias? Com a vida dos meus filhos, de 7 anos, principalmente os de 7. O Espírito ministrou muito forte ao meu coração que este é um tempo, e tudo que está fluindo é um tempo para reposicionar a igreja, amém? Para nos tirar, mudar a nossa rota e alinhar o nosso coração com aquilo que Deus quer fazer nessa cidade e nas nossas vidas e através da igreja, amém? Você crê assim? O Espírito ministrava ao meu coração. A minha filha, vou compartilhar contigo algo que ela ministrou ao meu coração no dia de ontem. Ontem, não sei se você soube, mas aconteceu um grande evento na frente da minha casa, e eu nem sair de casa dava, né? Porque não tinha nem como sair do meu portão para fora, de tanta gente, tanta loucura, tanta confusão. Um encontro de carro antigo, tinha carro até dentro da minha calçada, tinha carro em tudo quanto é canto. E eu filmei um momento daquele para mandar para o meu pai. Meu pai gosta. Eu filmei e mandei para mandar para ele, e acabei não mandando o vídeo. E depois a minha filha de 7 anos foi olhar o meu celular, e olhando as fotos, ela começou a ver, e ela clicou naquele vídeo. E aquele vídeo começou a tocar as músicas, a loucura, o som e tudo. Ela falou: pai, o que você está fazendo com isso aqui? Eu falei: filho, um videozinho ali da frente. Pai, você não pode guardar isso no celular. E o Espírito ministrou ao meu coração que nessa questão está existindo uma grande incoerência entre aquilo que a igreja está buscando e aquilo que a igreja está armazenando dentro de si. Aquilo que a igreja está armazenando para si, ou seja, aquilo que a igreja está se alimentando. Então nós falamos, nós declaramos, nós nos reunimos neste lugar com uma finalidade, mas o que eu digo para você e o que eu chamo a sua atenção é o que nós estamos, com o que nós estamos nos alimentando quando saímos daqui. O que é que nós temos guardado ao nosso coração? O Senhor tem nos cercado nos últimos tempos, como casa, como igreja, de uma palavra que diz que nós precisamos ser de verdade, não é? Quem tem caminhado conosco tem ouvido muito isso. Porque um final de semana não nos faz de verdade. O que nos faz de verdade é o que nós somos todos os dias. E eu digo para você, essa noite é uma noite profética para a família, amém? Tudo está cooperando para isso. E eu digo para você, pela primeira vez na minha vida, eu não escrevi um esboço para pregar. Eu nem sei o que é que o Senhor vai fazer nessa noite. Mas eu nunca subi a este lugar com uma expectativa tão grande no meu coração de que o Senhor faria grandes coisas. De que o milagre vai acontecer. E quando nós pensamos em milagre, tudo o que nós conseguimos pensar é naquilo que é visível, naquilo que os nossos olhos veem. Então nós logo procuramos uma enfermidade, logo procuramos um problema para nós orarmos, porque queremos um milagre. Mas o Senhor e o Espírito Santo vai produzir milagres nessa noite no nosso interior, porque o Senhor está alinhando as rotas. Para o Senhor mais importa você alinhado do que você curado, do que você sarado, do que você sem enfermidade. O Senhor precisa de mim e de você. E eu sempre falo isso. Tudo, quando se fala da palavra, se fala de uma resposta. Assim é para o amor extraordinário, eu já comentei sobre isso. O amor incrível de Deus, como a Bárbara falava. Aconteceu um acidente, só um pouquinho. Eu uso só porque a minha esposa disse que tem que usar. Estou brincando. Mas deixa eu te falar algo sobre isso. Já que nós estamos falando sobre casa e sobre família. A sua casa nunca será uma bênção enquanto você continuar considerando que a voz da sua esposa não é a voz de Deus. Não é uma voz profética dentro de casa. Enquanto você
continuar considerando que a voz dela é a voz do diabo. O Espírito Santo precisa alinhar a casa. O Espírito Santo precisa fundamentar a casa na palavra. Amém? Então comece a ouvir os seus filhos. Comece a ouvir a sua esposa. Esposa, passe a ouvir os seus maridos. E a sua casa será transformada, porque cada um deles carrega e porta uma porção de Cristo. Há uma porção de sabedoria, há uma porção de revelação. E como eu falava, tudo na sua palavra é uma questão de resposta que nós damos a Ele. E assim também é com a sabedoria. Sabe por que eu não escrevi um esboço e o Espírito ministrou o meu coração depois? Quantos aqui lembram qual foi o tema da última ministração que eu ministrei aqui? Da última pregação que eu preguei? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu sabia que ninguém levantaria a mão. Foi essa. Uma salva de palmas para ela. A alegria da salvação. O Gilberto perguntou para ir ali rapidinho. Qual foi a última ministração do pastor Gilson na etapa? Ela já falou. A alegria da salvação, mas esse não é o foco. Agora eu queria fazer outra pergunta para você. Quantos de vocês se recorda, se lembra, está fresco na memória, um momento, um instante, uma ministração que nós estivemos juntos e que você foi edificado, que você foi ministrado, que algo mudou na sua vida? Alguém recorda ou não? Uma, duas. A nossa vida com Deus, ela não pode estar condicionada a um lugar específico. A nossa vida com Deus, ela precisa estar diariamente. Por isso que a sabedoria, ela precisa ser um modo de vida, um modo de viver, uma forma de viver. E o Espírito quer nos restaurar, o Espírito quer nos levar a viver debaixo dessa sabedoria. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Provérbios 27. (27:11) Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração. Amém? Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração. E olha que interessante, para que tenha alguma coisa que responder. Deus diz para mim e para você. A nossa resposta à sabedoria alegra o coração de Deus. Amém? Assim como um pai e um filho é a mesma coisa. Quando nós respondemos a Deus de maneira sábia, nós alegramos o coração de Deus. A realidade é que muitas vezes nós vivemos numa busca constante e contínua por aquilo que alegra o nosso coração, para que Deus faça as nossas coisas, para que Deus realize as nossas vontades. Mas chegou o tempo em que nós, como igreja do Senhor, vamos nos preocupar em o que produz alegria para o nosso Deus. Amém? Há muito foi se ministrado nos últimos dias sobre o que Deus odeia, não? E o que Deus ama. E eis aqui algo novo para você nessa noite, algo que alegra o coração de Deus. A Bárbara falava sobre mandamentos, e a Bíblia diz que Ele fala para mim: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha alguma coisa que responder àqueles que me desprezam. O que o Espírito Santo quer de mim e de você é que nós sejamos uma resposta para esta geração,
que nós sejamos uma resposta, e a realidade é que Deus, Ele possa nos usar como resposta para esta geração. Nós precisamos ser uma resposta para aqueles que desprezam a Deus, para aqueles que não consideram a Deus, e para isso nós precisamos ser sábio, nós precisamos buscar a sabedoria, nós precisamos buscar o entendimento, precisamos buscar o conhecimento, e as palavras que nós temos sido ministradas nesses últimos dias, todas elas nos despertam, chama a nossa atenção para a sabedoria, porque ela clama, porque ela chama, e ela precisa de nós, para quê? Para que nós possamos ser uma resposta para esta geração. Nós não podemos mais viver a nossa vida, passar os nossos dias frequentando um culto, participando de uma reunião, e durante a semana a nossa vida continuar igual. Não haver prazer no coração de Deus com as nossas ações e as nossas atitudes. Nós precisamos zelar pelo aquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter atenção, nós precisamos estar cuidados pela sabedoria. Porque no versículo diz assim, ó, o avisado, ele vê o mal e ele se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado por quem? Pelo aquele que detém a sabedoria. A sabedoria de Deus, ela vem através de Cristo Jesus para nos avisar, para nos orientar. Então, quando nós alegramos o coração de Deus, nós estamos protegidos. Porque nós alegramos o coração de Deus através de uma vida de sabedoria. E quando nós vivemos debaixo do aviso, debaixo do clamor, debaixo do desespero, da sabedoria, para que nós alinhamos o nosso coração, nós estaremos seguros. Deus é um Deus extraordinário que não se importa simplesmente com Ele. Ele pede para que nós o respondemos e Ele nos dá a proteção e a guarda, em nome de Jesus, amém? Há um versículo muito conhecido, Provérbios 1, fala um pouco sobre o clamor da sabedoria, amém? Se você não leu, leia comigo lá, Provérbios 1, 20. Provérbios 1, 20 diz assim, eu estava lá em casa ontem, e a minha filha, ela me procurou e falou assim, rapaz, você vai pregar? Eu falei, vou pregar, filha. Ela, sobre o que você vai pregar? Eu falei, vou pregar sobre sabedoria, filha. E ela falou assim, rapaz, só um instante. Ela correu, pegou a Bíblia dela, e veio, abriu a Bíblia dela e falou, pai, preste atenção. Minha filha de 13 agora. E ela disse assim para mim, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, ela clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó necios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, os loucos, aborreceis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Aqui nós vemos o clamor, como a sabedoria clama e nos chama para viver essa vida que Cristo tem para nós. Por isso, este versículo muito fala, nossa pastora muito fala, comenta, que ela está em todos os lugares, ela está em todos os ambientes que nós vivemos, ela não é para um e nem para o outro. Esta forma como ela é mencionada, ela expressa que todos nós podemos alcançá-la, ela é alcançada por todas, ela pode ser vivida por todas, e nenhum de nós precisamos ficar fora dela, mas como igreja, como corpo de Cristo, nós podemos viver esta sabedoria do alto, nós possamos ter essa revelação, nós possamos alegrar o coração do nosso Deus, e nós precisamos entender que isto é para nos guardar e para nos proteger, amém? No versículo seguinte ele diz assim, ó, mas porque clamei e vos recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todos os meus conselhos e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor
e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Amém? Amém ou não amém? É um pouco ruim, né? Por isso que a gente nem quer falar amém. Mas é uma verdade. Por isso que nós precisamos estar atentos como igreja, porque o Senhor está nos chamando. É interessante aqui porque ele fala de alguém que nos chama, ele fala de algo que nos clama, e depois ele diz assim, ó, eu clamei. Eu chamei, eu gritei, e você não me deu ouvido. E agora, parece aquilo que era maravilhoso, aquilo que era extraordinário, agora parece triste e assustador. Mas eis que esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite, para que nós venhamos olhar para a sabedoria com temor, e não chegar o dia em que nós vamos olhar para Ele com medo. Aonde nós clamaremos e Ele não nos ouvirá. É o quê? É consequência da nossa vida hoje. Então eis aqui nessa noite, mais uma noite em que o Senhor está clamando. Deus está clamando pelo seu Filho, por Cristo Jesus o nosso Senhor, a sabedoria em pessoa. Ele clama por mim e por você, e nós precisamos responder a esse chamado. Nós precisamos dar atenção àquilo que Ele está falando, para que nós estejamos guardados, para que a nossa casa esteja guardada, porque senão vai chegar o dia, passará o dia, e nós clamaremos, e nós vamos buscar o Senhor, mas já passou, já aconteceu, e a Bíblia diz que nós teremos que nos virar sozinhos. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto agora comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Como a Bárbara falava, nada nós podemos sem o Senhor, igreja. Nada nós podemos sem Ele. Só que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E o versículo termina dizendo assim, ó: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado no temor do mal. Amém? Aquele que me der ouvido estará seguramente protegido. O Senhor quer nos guardar, o Senhor quer guardar a nossa casa, o Senhor quer guardar os nossos filhos, o Senhor quer guardar aquilo que nós temos, mas para isso nós precisamos responder ao Senhor. Nós precisamos ouvir o clamor da sabedoria e responder a ela, sair do lugar que nós estamos e avançar. A Bíblia fala que nós devemos comprá-la, nós devemos gastar tudo o que nós temos, o nosso pastor já nos ministrou, nós precisamos pagar o alto preço por ela. Eis aqui uma oportunidade, dia 19 começa. É uma forma de nós respondermos, é uma forma de nós falarmos para Ele: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero a bênção do Senhor sobre a minha casa, a proteção do Senhor. E olha que interessante. O versículo começa dizendo assim, ó, no capítulo 2, no primeiro Provérbios 1 diz assim, ó: para se conhecer a sabedoria. Olha que interessante. Para se conhecer a sabedoria. Primeiro, lá embaixo, nós lemos que ela está clamando e ela está buscando por nós. Agora ele diz assim, ó: para se conhecer a sabedoria. Capítulo 1, versículo 2. E a instrução. Para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimentos e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender
os provérbios e as suas interpretações, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Aqui a Bíblia fala para mim e para você que para quê? Ou seja, existe uma forma pelo qual nós podemos alcançar este conhecimento, alcançar a sabedoria e viver com ela. No versículo seguinte, no capítulo 7, no versículo 7 diz assim, depois de ele falar para quê e para quê, ele diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da mesma forma que não tem como nós falarmos de nada sem antes entender que nós precisamos responder, da mesma forma não tem o que se falar da sabedoria, não tem como se entender a sabedoria se você não conhecer o princípio dela. E a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E sabe no que se resume temor ao Senhor? Qual que é a conclusão? Se você pesquisar, vai dizer que é um relacionamento com Deus. Temer ao Senhor é se relacionar com Deus. A Bíblia fala que para que eu consiga alcançar este ambiente de sabedoria, de conhecimento, de prudência, de proteção, eu preciso temer a Deus, igreja. Rapidinho para você aqui, ó, temor ao Senhor. O que significa temer a Deus? Temor a Deus significa e envolve reverência e respeito, reconhecer a grandeza de Deus, a santidade e o poder de Deus, obediência, humildade, afastamento do mal e confiança. Temer a Deus é um convite a um relacionamento profundo com Deus. Então não existe como nós alcançar este lugar de sabedoria, de conhecimento, se nós não tememos a Ele. E a única forma de nós temermos a Ele é nos relacionando com Ele, é reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu poder, é conversando com Ele, é amando Ele, reverenciando a Ele, é considerando Ele maior do que todas as coisas, superior a todas as coisas. É buscando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso, nós falamos agora há pouco que não se resume a um culto, porque não é possível. Nós nunca vamos conseguir alcançar um relacionamento com Deus num culto. Mas no dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, buscando ao Senhor, orando junto, jejuando junto, olha só que lindo. A minha filha de 7 anos, a Manuela, falou assim: mãe, eu quero fazer um jejum. Jejum, filha? Nunca. Nós falamos para ela que ela precisava fazer jejum. Nem falaríamos, né? Como bom pais, a gente quer que eles comam. Mas ela falou assim: mãe, eu quero fazer um jejum. Jejum? Como assim, filha? Eu quero fazer um jejum. Mas do que você quer fazer jejum? Eu quero fazer jejum de pizza. E ela quer comer pizza todo domingo à noite, depois do culto. Todo domingo à noite. Ela já, quando a gente fala igreja, ela pensa pizza. Só para você ter ideia da grandiosidade, da verdade do coração dela. E daí ela falou: como é que funciona? Vamos funcionar, mas quantos dias você quer fazer jejum? Não, daí vai lá no quarto. Não, você tem que orar, falar com Deus, falar para Ele que você quer fazer jejum. Ela saiu da cozinha, foi pro quarto, ficou lá, voltou. Pronto, mãe, agora o meu jejum, já falei com Deus. E foi. E quantos dias você vai fazer jejum de pizza? Ela: 20 dias. Nós nunca pedimos, nunca falamos, nunca ensinamos sobre jejum. Mas quando Cristo é vivido de verdade, Ele é percebido,
Ele é visto. Por isso, o dia que eu precisar subir aqui para te ajudar em alguma coisa, para te ensinar alguma coisa, está tudo errado. Se eu não conseguir te compartilhar a Cristo, edificar a sua vida, quando nós nos encontramos na rua, quando nós viajamos junto, quando nós comemos junto, quando nós caminhamos juntos, se eu não conseguir compartilhar Cristo com você nesses lugares, nesses ambientes, eu não vou conseguir compartilhar daqui para você, porque não existe Cristo dentro de mim, não existe Cristo manifestado, não existe Cristo visível. Então nós precisamos buscar este relacionamento com Ele, para que Ele se torne visível, para que nós possamos alegrar o coração do nosso Deus. Pensa nas coisas que alegram o meu coração, ver ela com essas atitudes, ver o meu filho orando, ver aquilo que o Senhor tem feito na vida da Mariana, alegra o meu coração. Agora eu digo para você, igreja, o que nós temos produzido para alegrar o coração do nosso Deus? A Bíblia diz assim para mim: quer alegrar o coração de Deus? Ser sábio. Como que nós podemos ser sábios? Temendo a Deus. Como nós podemos temer a Deus? Tendo relacionamento com Ele. A única forma de nós conhecermos o que Ele espera de nós é quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos uma ministração, quando nós falamos sobre Jesus dentro de casa, nós vamos começando a aprender e a perceber o que Ele espera de nós. O versículo segue dizendo, nós vamos ver agora 3 itens importantes que nós precisamos para alcançar esta sabedoria. A primeira delas é temer a Deus. A Bíblia segue nesse versículo falando sobre uma série de povos, de pessoas. Aí no versículo 15 diz assim para mim e para você: filho meu, não te ponhas a caminho com elas. Não sei se você já leu o que vem na seguida, na sequência ali de cima, depois de temor a Deus, você lê em casa depois, mas ali fala sobre os pecadores, fala sobre os homens maus, fala para as pessoas que não amam a Deus. E a Bíblia diz assim para mim e para você: se nós queremos alcançar a sabedoria do Senhor, ser prudente, o conhecimento e tudo aquilo que Ele tem para nós, Ele diz assim, ó: não te ponhas no caminho com eles, desvia os teus pés dos caminhos deles. Não existe como nós alegrarmos o coração de nosso Deus através de um relacionamento com Ele, buscar o temor ao Senhor, se nós continuarmos caminhando como os pecadores ou com os pecadores. Nós precisamos desviar os nossos pés do caminho dos pecadores. Não existe como nós alegrarmos o coração de Deus vivendo com o pecado. Não existe como. Por isso, nós começamos dizendo que nós precisamos ser de verdade. Eu falava quarta-feira lá em casa: ser de verdade não significa ser perfeito. Ser de verdade não significa ser perfeito. Ser de verdade significa, mesmo com o pecado, mesmo pecando, nós levantarmos a nossa mão e reconhecermos o nosso pecado, confessá-lo e deixar. Isso é ser de verdade. Ser de verdade não é ser perfeito. Ser de verdade é quando a tentação chega, você levantar a mão e procurar ajuda. Isso que é ser de verdade. Nós precisamos ser de verdade. E antes disso eu pulei, como não está escrito, mas no versículo 8 ele fala sobre uma outra chave fundamental para que nós possamos adquirir a sabedoria, conviver e viver com ela. Ele fala assim no versículo 8: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. O Espírito Santo ministrava ao meu coração que quando a palavra de Deus relaciona aqui a figura do pai e da mãe, ela fala das autoridades sobre as nossas vidas. Então não existe como nós alcançarmos a sabedoria se nós não considerarmos aqueles que o Senhor colocou sobre as nossas vidas como autoridade. Se nós não dermos ouvidos ou se nós desprezarmos aquele que o Senhor colocou para nos guiar e nos instruir nesse tempo.
Então não existe como nós caminharmos de verdade com Cristo se nós desconsideramos ou desprezamos as nossas autoridades, aquilo que elas falam para nós. Então muitas vezes acontece isso dentro da nossa casa, com os nossos pais. Isso muitas vezes acontece na igreja onde nós estamos, onde nós decidimos estar, mas nós não consideramos a voz dos nossos pastores. Quando nós não consideramos e não damos ouvidos à voz daquelas pessoas que o Senhor colocou como autoridade sobre as nossas vidas, nós estamos desprezando a sabedoria. E estas pessoas, elas são usadas por Deus como uma boca, da mesma forma como a sabedoria clama, para que nós venhamos alinhar as nossas vidas, alinhar o nosso proceder, o nosso caminhar, para que nós possamos temer ao Senhor de todo o nosso coração e viver uma vida de verdade. E sabe como eu digo para você que ser de verdade não é ser perfeito, e não tem a ver com pecar ou deixar de pecar, tem a ver com uma verdade que habita no seu coração, porque a Bíblia fala que aquele que não tem pecado, já pecou. Então nós não queremos construir neste lugar um ambiente de pessoas perfeitas, mas sim de pessoas de verdade, pessoas verdadeiras, que quando erra, levanta a mão, e que quando precisam de ajuda, levanta a mão, e que quando necessita, busca, e que quando precisa, clama. E assim nós construiremos uma igreja alinhada, forte, fortalecida, sem divisão, com unidade, amém? Todos entendemos e entendendo que todos nós portamos a sabedoria e uma porção de Cristo dentro de nós. Em nome de Jesus, igreja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes nós não estamos conseguindo responder aquilo que Deus quer de nós, porque nós acabamos confundindo o que é fraqueza com aquilo que é força. E isso o Espírito ministrou ao meu coração agora, essa semana. Lá no livro de Provérbios 24, alguma coisa, 10 ou 17 ou 11, fala que aquele que se mostra fraco no dia da angústia, as suas forças serão pequenas. E sabe o que é que o Espírito ministrou ao meu coração, igreja? Que muitas vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que nós temos que fazer, porque achamos que isso é uma fraqueza. Então nós não pedimos perdão, porque achamos que isso é uma fraqueza. Nós não amamos porque achamos que isso é uma fraqueza. E aí as nossas forças são pequenas. Nós estamos invertendo, porque perdoar é uma força, amar é uma força, reconhecer que preciso de ajuda não é uma fraqueza, igreja, é uma força. É uma força, é a força de Cristo crescendo dentro de mim. Porque quando eu penso e eu olho para estas coisas como fraqueza, essa é a minha natureza humana olhando para as coisas. Agora, o que Cristo que mora dentro de mim, que é a minha fortaleza, espera que eu faça quando eu preciso pedir perdão. Ele espera que eu peça perdão. Mas a minha natureza humana diz o quê? Eu não sou. Eu me rebaixar a isso, eu me diminuir a isso, não. E olha para aquilo que é para mim um mandamento como uma fraqueza, uma fragilidade. Então eu não vou me render a isso. E assim eu vou perdendo a essência de Cristo dentro de mim. Por isso que muitas vezes as nossas forças são poucas e nós não conseguimos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós estamos agindo com fragilidade diante daquilo que nós precisamos viver como um posicionamento, como força. Um entendimento claro do que Cristo espera de mim. Cristo espera que eu ame mais, que eu perdoe mais, que eu considere o meu próximo maior do que a mim mesmo. Só que essas coisas na nossa humanidade é muito difícil, porque nós queremos sempre sair por cima, nós queremos sempre nos dar bem e achamos que isso é uma fraqueza. Mas o Senhor, Ele espera que nós possamos responder a esta sabedoria e deixar que Cristo cresça dentro de nós, para que nós possamos responder aquilo que Ele espera de nós e sermos uma igreja de verdade,
Amém, igreja? Que o Senhor possa encher o seu coração de desejo, de vontade, de responder a esta sabedoria. Amém? Eu queria que você entendesse que se nós não respondermos a Ele, passará o nosso tempo, passará o meu dia, passará o seu dia. Nós precisamos responder a Ele hoje, igreja. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque o Senhor quer que você seja de verdade. E talvez ser de verdade hoje significa reconhecer que existem algumas coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. Ser de verdade significa que eu preciso excluir algumas coisas da minha vida que eu estou armazenando e que não vem de Cristo, que não me alimenta, porque não é de Cristo. E isso me levará para longe de Cristo. Nós lemos recentemente aqui João 6,57 fala assim, ó, eu só consigo viver por Ele e para Ele se eu me alimento dEle. Então nós precisamos excluir algumas coisas de dentro do nosso coração. Nós precisamos excluir algumas coisas que nós estamos guardando, para que nós possamos estar livres para responder ao chamado do Senhor. Para que nós possamos ter espaço para que aquilo que Ele espera de mim caiba dentro de mim, se acomode em mim e torne a minha natureza e faça parte de mim. Em nome de Jesus, igreja. Então eu creio de todo o meu coração que o Espírito preparou essa noite para que nós venhamos entender o que Ele espera de nós e que nós possamos tirar das nossas vidas tudo aquilo que não é de verdade. Tem uma canção que diz assim, ó, hoje eu sou... como é que é, Bruno? Você não sabe essa, né, Bruno? O pastor que é o melhor para cantar essa canção. Ele fala assim, ó, hoje eu sou verdade, mas eu já fui engano. Ei, talvez exista muito engano dentro de você. E isso é um problema? Não. O problema está simplesmente, tão somente se você continuar no engano. Mas hoje nós temos a chance de sermos de verdade, de vivermos de verdade, deixar toda a aparência, deixar tudo aquilo que é visível, deixar tudo aquilo que os olhos veem, para viver uma vida de verdade, Cristo crescendo dentro de nós. Hoje eu sou verdade, mas eu já fui engano. E essa é uma verdade para todos nós. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos por um instante. Essa é uma noite muito chave na sua vida, porque ela vai determinar o seu futuro, vai determinar os seus dias, vai determinar os seus próximos passos, vai determinar as suas próximas escolhas, vai determinar o seu dia de amanhã. A sabedoria está clamando nessa noite, para que nós venhamos deixar aquilo que está nos prendendo, deixar aquilo que não vem do alto. O Espírito também vai te conduzir nessa semana a deixar todo o alimento que não vem do alto, não vem do céu. Sabe tudo aquilo que você está se alimentando, mas que não tem Cristo? Sabe todas as informações que você está buscando, mas que não tem nada a ver com Cristo? Sabe aquele alimento que você tem buscado, mas que não vem do alto, não vem da sua palavra, não vem do Espírito Santo? Essa é a noite que o Senhor escolheu para que você possa mudar a fonte do seu alimento. Essa é a noite que o Senhor escolheu para que você possa jogar fora tudo aquilo que te impede de viver uma vida de verdade. Essa é a noite que o Senhor reservou para você viver de verdade e deixar todo o engano, deixar toda a mentira, deixar tudo aquilo que atrapalha você de viver uma vida abundante com Ele, de viver um relacionamento de verdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar. Se você entende que essa é uma noite que o Espírito ministrou o seu coração,
Nós estamos todos com os nossos olhos fechados. Espírito de Deus, Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar como um sinal de reconhecimento Espírito Santo, que você precisa de uma mudança radical na sua vida. liberdade, Que você precisa de uma voz que vem do alto, guiando e dirigindo a sua vida. liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo.